Olá, muito bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Na semana em que se discute o início da vacinação contra o Covid-19 no país, e aqui no Maranhão a gente recebe o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Carlos Lula, que tem participado ativamente dessas discussões no país. Participa também conosco desse bate-papo, como sempre, o radialista Robson Júnior. A gente dá, Robson, boas-vindas ao secretário Carlos Lula, primeiro, pela oportunidade, sabe que está muito atarefado nesses dias, mas é sempre um prazer e um privilégio recebê-lo aqui no Resenha. Bom dia, o privilégio é meu de poder estar aqui debatendo, discutindo, conversando. É essencial, nesse período, a gente exercer a democracia assim, no seu sentido mais amplo, de dar transparência para esse grande processo, esse grande sistema que é o Sistema Único de Saúde. Bom, nesse quesito de transparência, secretário, vamos logo à pergunta mais esperada, não é isso, Robson? Quando que se inicia a vacinação aqui no Maranhão contra a Covid-19? Eu seria leviano de poder já dar uma data, porque essa data é estabelecida não pelo Estado, mas pelo Ministério da Saúde. O que a gente sabe é que há alguns eventos já marcados, nesse domingo, agora amanhã, a gente vai ter a decisão pela Anvisa do registro provisório das duas vacinas que pediram esse registro aqui no país. Coronavac e a vacina da AstraZeneca, ou seja, Butantan e Fiocruz. Em sendo aprovado o registro, que a gente sabe do Ministério, é que em 3 dias ele tem condição de entregar as vacinas, serão 8 milhões de doses a princípio, vai permitir imunizar 5 milhões de pessoas, porque as doses da Coronavac, elas têm já de ter um retorno 3 semanas depois, a pessoa já toma a segunda dose 3 semanas depois, a da AstraZeneca vai ser de 3 a 4 meses depois, vai demorar um pouco mais. Então, 5 milhões de pessoas imunizadas, o Ministério tem 3 dias para entregar isso nas capitais, no melhor cronograma, dando tudo certo, chegando de avião, em 3 dias entregou para os estados, e aí os estados iniciam a entrega aos municípios. Então, eu trabalho 18, 19, 20, 21, eu diria que é apressado. Eu preciso que as vacinas cheguem aqui, a gente está preparado para fazer a entrega aos municípios, nos reunimos com bombeiros, com polícia militar, com secretaria de segurança. A gente vai ter todo o aparato de segurança do Estado para transformar algo que a gente fazia em 3 semanas em 3 dias. A gente demora normalmente 3 semanas para fazer a entrega das vacinas de rotina em todos os municípios. A gente faz isso o ano inteiro, com caminhões da Secretaria de Saúde. E o nosso objetivo é mudar isso, a gente conseguir fazer isso com avião e helicóptero, e fazer isso em 3 dias, para todos os municípios começarem a vacinar logo, mas com segurança e com velocidade. Uma coisa não pode descuidar da outra. A gente tem a carga mais valiosa que pode imaginar nesse momento. A gente não pode, inclusive, correr o risco de ter essa carga assaltada, essa carga furtada, desviada, como muitas vezes ocorre até com vacina da gripe. Então, trabalhando com essa hipótese, por exemplo, domingo, amanhã, a Anvisa aprova esse pedido emergencial, 3 dias, não seria quarta-feira, chega aos estados. E a partir de quarta, distribuída aos municípios. Então, na melhor das hipóteses, sexta-feira, pelo menos? Eu acredito que pelo menos na capital ou em algumas cidades, dá para a gente começar imediatamente. Certo. Chegando na quarta, vamos imaginar, chegou quarta de manhã, a gente tem como marcar um evento à tarde, né, deixar tudo pronto para começar. Essa é a melhor hipótese, mas não dá para fazer as coisas de maneira apressada. Tem técnicos que vão verificar a refrigeração, a gente vai verificar se chegou a quantidade certa, vai verificar se chegou na temperatura correta, vai verificar se não tem nenhum problema, vai adequar o espaço para receber essas pessoas, vamos ver qual vai ser o público que vai ser definido pelo Ministério da Saúde. O Ministério vai definir qual vai ser o público-alvo diante das doses de vacina que a gente vai ter. Então, tudo isso ainda a gente está no condicional. A gente não tem certeza ainda de se vai acontecer. De fato, nessas 8 milhões de doses, a gente tem 3% da população, vai vir pouco mais de 200 mil doses aqui para o Estado, ou seja, a gente vai ter uma vacinação ainda de um pequeno percentual de pessoas nesse primeiro momento. Então quer dizer que, secretário, considerando, ainda não existe uma faixa etária ou atividade, isso não está definido ainda, quer dizer, 200 mil é uma quantidade pequena. Essa prioridade, isso ainda não está definido. Está definido, a princípio, aparenta ser profissionais de saúde e idosos que estão em asilos. Então, assim, é um número pequeno, né? Essa definição se dá pelo Ministério da Saúde.
O município não tem autonomia para mudar, o Estado não tem autonomia para mudar. Essa definição é do Ministério, é do Plano Nacional de Imunização. O plano prevê várias fases. Como a gente vai receber doses paulatinamente, né, a gente não vai ter um número muito grande de doses semana a semana, paulatinamente o Ministério vai ter que sair. Ó, agora, nesse momento, é fulano, no segundo momento é cicrano, no terceiro momento é beltrano, até chegar a imunizar pelo menos aí 70% dos brasileiros. Só para a gente ter uma noção de tempo, né, de prazo, aliás. Essa primeira fase, o senhor falou, profissionais de saúde e idosos. Seria mais ou menos uma semana para isso? O Brasil tem capacidade para vacinar de 5 a 10 milhões de pessoas por dia. Isso quer dizer que se a gente tivesse a vacina, em 20 dias a gente teria vacinado o país todo. A gente é um dos poucos países do mundo que tem essa capacidade. A gente tem mais de 30 mil locais de vacinação no país. Ninguém tem essa capilaridade. Só no Maranhão a gente tem mais de 2 mil locais. Mesmo a gente pensar nossas menores cidades, com 5, 6 mil habitantes, tem lá suas salas de vacina. Tem lá o profissional já pronto, lá na ponta, que sabe e está acostumado a aplicar a dose de vacina. Por isso, o Plano Nacional de Imunização sempre foi um orgulho do Brasil. Infelizmente, nesse caso específico, a gente derrapou feio, ficou para trás de países com menor capacidade econômica, Costa Rica com 5 milhões de pessoas, Oman, tem até um áudio, né? Oman, aquele país que a gente brinca no UOL, Oman passou na frente da gente, já está vacinando, a gente não está. 50 países passaram na nossa frente. Se a gente tivesse se planejado um pouquinho melhor, a gente não tivesse gastado tanta energia com o que não interessava ao longo desses 10 meses de pandemia, eu tenho certeza que a gente já teria iniciado a vacinação e teria uma perspectiva bem melhor de entrega de vacinas para a população. Tudo leva a crer que a gente vai levar pelo menos o ano inteiro vacinando. Talvez alguns grupos até só no ano que vem, porque a gente não vai ter a capacidade de produção de vacina suficiente para a quantidade de pessoas que a gente precisa. Secretário, vamos ratificar uma coisa que está sendo lembrada por muita gente, todos os profissionais que são entrevistados falam disso. O simples fato de receber, tem gente que acha que a primeira dose já resolve. A gente sabe que tem uma segunda dose de 3 semanas para que o organismo se reorganize. O uso da máscara, eu queria que você enfatizasse esses 3 aspectos. É essencial a gente ressaltar 2 coisas. Primeiro, você pode ter certeza, ter segurança de que você tomando vacina, você não vira jacaré. Isso você não precisa ir para o posto de saúde com dúvida, meu Deus, o que será que vai acontecer? Não vira jacaré, não vira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não é o fato de eu estar vacinado que tudo mudou. Vacinação é uma estratégia coletiva. Por isso que não tem sentido eu me vacinar, meu vizinho não vacinar, minha mãe não vacinar. Não, todo mundo tem que estar vacinado. Para quê? Exatamente para todo mundo estar protegido. É uma proteção da sociedade, não é minha proteção individual. Se eu tenho poucas pessoas vacinadas, eu gero outro problema, que é o quê? Outro transtorno, que é o vírus poder mudar, sofrer uma mutação, e a vacina não mais se tornar eficaz. Por isso que é importante eu vacinar a sociedade inteira. Inclusive os países, a gente vai ter que discutir isso no futuro, os países do mundo que não têm condição, muitos países da África, vão ter que ter ajuda dos outros países para vacinar a população nesses locais. Então, assim, durante muito tempo, como a gente vai levar 1 ano vacinando, isso quer dizer que mesmo eu vacinado, eu vou ter que continuar usando máscara, eu vou ter que continuar mantendo o distanciamento e fazendo a higiene correta das mãos. A gente só vai vencer a Covid quando eu disser assim, não, 70% do Brasil está vacinado. Aí a gente vai poder fazer aquela grande festa. Se a gente tiver velocidade e tiver planejamento, a gente faz isso até o final do ano. Se não tiver, infelizmente, a gente vai ficar remancheando, brigando com essa vacinação aí por muito tempo ainda. Secretário, para deixar bem claro, né, são 2 doses. O Robson abordou esse tema, me fez pensar o seguinte: você toma vacina, por exemplo, num dia, não quer dizer que no outro dia você já está imunizado. Tem que tomar uma dose, acho que 14 dias depois, e mais um tempo para criar a imunidade, é isso? É isso. São 2 vacinas diferentes. A vacina da Coronavac, que é do Butantan, ela tem uma tecnologia diferente, é a vacina mais tradicional que a gente tem, que é com vírus inativado. Ela, 2 doses, a primeira dose, a segunda dose depois de 3 semanas. A gente começa a adquirir imunidade mais ou menos depois de 1 semana da segunda dose, que a gente toma a segunda dose. 1 mês, então. Então, é mais ou menos 1 mês esse processo. A vacina da AstraZeneca, ela já tem um dado interessante, que ela confere imunidade com 70%
já na primeira dose. Então, a segunda dose ela vai ser postergada aí com 3, 4 meses depois. Mas é importante ter esse reforço, porque a gente tem várias vacinas que são mais de uma dose. E, em geral, a gente tem uma queda na segunda, tem vacina que são 3 doses, tem uma queda na terceira dose, mas é importante para a sociedade tomar as 2 doses para, de fato, ficar protegido contra a doença. Rapidinho, antes do intervalo, Robertson, quais são as vacinas, qual é a vacina que virá para o Maranhão primeiramente? Virão as 2 vacinas. As 2. Todos os estados vão receber tanto vacina da AstraZeneca quanto da vacina Coronavac. Muito bem. Robson, secretário, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco conversando com o secretário de Saúde, Carlos Lula. Só um instante. Estamos de volta com resenha aqui, recebendo o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Bom, secretário, ficou uma dúvida muito grande em relação ao anúncio da Coronavac pelo governo federal e até pelo Dória, né, que gerou muita ruído de comunicação. Explica para a gente, para o telespectador que está em casa, esses números, qual a eficácia real, qual a diferença, né, de 70% para casos moderados, 100% para casos graves, para deixar bem claro e tirar qualquer dúvida, não é isso, Robson? É a primeira vez na história que a gente consegue fazer vacinas em menos de um ano. Né? A gente sempre levou muito tempo, obviamente, era o mundo todo ao mesmo tempo tentando achar o mesmo resultado para controlar uma epidemia que tomou conta do mundo. Então, eu acho que o governo de São Paulo incorreu no erro, ele se comunicou muito mal. Era melhor ter sido transparente desde o início. Por quê? Eu vou tentar explicar aqui de maneira bem breve. Quando fala de 50% de eficácia, é assim, se eu tomo a vacina, eu diminuo a metade a chance de ficar doente. Se eu fico doente, eu diminuo de 70% a chance de ficar doente grave. Se eu fico doente grave, eu tenho 100% de chance de não morrer. Então, será que a vacina não é eficaz? A vacina transformou a Covid de fato numa gripezinha, porque eu aumento minha chance de não ficar doente. Se eu ficar doente, eu tenho uma chance altíssima de não adoecer de maneira grave, e se eu adoeço de maneira grave, eu não morro. Eu transformei a Covid numa doença plenamente tratável, uma doença que eu tenho que ter algum cuidado ali com as pessoas, mas que eu não vou ter mais letalidade com ela. Então isso quer dizer que a Coronavac é sim uma vacina excelente, e não dá para a gente ficar brincando de eficácia, e nem ficar brincando de qual laboratório é a vacina. Quando eu vou tomar a vacina de sarampo, a gente pergunta, vacina de cachumba, coqueluche, né? Quando a gente vai lá no posto de saúde, eu pergunto, mas qual é a origem dessa vacina? Qual a origem dessa seringa? Qual é a eficácia dessa vacina de H1N1? E se eu disser para os telespectadores que a nossa vacina de gripe aí tem eficácia em torno de 60%? Você deixou de tomar algum dia por conta disso? Não, a vacina, ela previne muito e permite a gente controlar a doença. Então, assim, esqueça essa discussão de números, vamos deixar isso para o pessoal da epidemiologia, vamos deixar para os cientistas. Quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga desenvolver uma vacina ainda melhor para a doença, mas o que a gente tem hoje, essa vacina é plenamente eficaz, ela é segura e ela tem condição de ser aplicada na sociedade brasileira e condição de fazer a gente controlar a doença. Secretário, vamos ver 2 coisas do dia a dia. Volta às aulas. Como é que fica ainda? Eu vejo muita gente, São Paulo está sofrendo lá, eles dizem que vai ser virtual, uma parte. Como é que fica aqui? Qual é a orientação para cá? Robson, eu quero colocar aqui uma posição muito minha, pessoal. De todos os estados, só um voltou às aulas na rede estadual. Foi o estado do Espírito Santo. E me parece que muitas vezes a gente se perde no debate, no país, e numa briga no país generalizada que tomou conta, e a gente não consegue avançar, até com temas que daria para avançar. Porque não era para se debater se a gente volta ou não, mas é como se volta, porque tem de voltar. Imagina perder 2 anos sem aula para os alunos da rede pública, é uma tragédia que a gente não faz ideia das proporções para a população mais pobre. Meus filhos voltaram, a gente permitiu o retorno das aulas nas escolas particulares. Meus filhos voltaram a estudar. E por que o filho da pessoa que tem menos condição não pode voltar a estudar, não pode voltar a ter aula? Porque, vê só, o professor, ele está na igreja, o professor ele está no shopping, o professor ele está na praia,
o professor ele já está convivendo em sociedade, ele vai pegar a Covid só na sala de aula? Será? Então, assim, esse debate acabou sendo interditado no país porque a gente não consegue mais conversar. E a gente não conseguiu conversar em todos os estados. As entidades sindicais se fecharam e bateram posição e a gente não consegue. Houve uma solicitação da Secretaria Estadual de Saúde, um ofício dirigido à Secretaria, a Secretaria Estadual de Educação, perdão, dirigiu um ofício à Secretaria Estadual de Saúde, a gente encaminhou esse ofício a especialistas, indagando exatamente isso. Até especialistas diferentes, de várias áreas, todos eles responderam que, tendo determinadas condições, é seguro voltar às aulas. E digo seguro porque eu não voltaria meus filhos para a escola se eu não tivesse segurança de que eles iam adoecer. Não houve caso no colégio desde que eles voltaram. Tem lá 4, 5 meses, eles entraram de férias, já vão retornar para o outro ano agora. E a gente não consegue voltar isso, não consegue voltar às aulas na rede pública. Eu acho que a gente tem que fazer um debate, a gente está tentando inclusive comprar vacinas, porque se for o caso, imunizar logo todos os professores, para a gente poder retornar às aulas, mas o retorno das aulas ele é essencial para a sociedade. Não voltar às aulas agora significa uma perda de uma geração aí, porque a gente vai perder aluno, vai ter aluno que não vai mais voltar. O que essas crianças, esses adolescentes estão fazendo esse tempo todo de pandemia? Onde é que eles estão? Se os pais não estão em casa? Se o pai está no trabalho, o pai está em outro lugar, onde estão esses adolescentes? Com quem eles estão? A gente tem de fazer essa pergunta e permitir, inclusive, que a gente volte para o debate, que não se vai ou não voltar. Volta. Tem de voltar. A pergunta é como volta. Como volta? Adotando protocolo, é possível voltar. Eu acho assim que a gente está aumentando o fosso da desigualdade do país, em vez de estar diminuindo. Às vezes a gente está achando que está fazendo algo legal, mas a gente está aumentando o fosso da desigualdade no país ao não permitir que a nossa juventude volte à sala de aula. Secretário, outra pauta importante, tema importante também, é que, paralelo a essa vacinação do Plano de Imunização Federal, há uma discussão em aberto relacionada à aquisição por clínicas, né, de comprarem essas vacinas e oferecer. Por exemplo, seria uma forma até de ajudar uma empresa privada que quer vacinar seus funcionários, compraria essa vacina desde que não tirasse já aquelas já encomendadas pelo Plano Federal de Imunização. E também até prefeituras, né, quisessem também adquirir, né, seus funcionários, profissionais da educação, como o senhor citou ainda agora. Eu queria saber qual a sua posição em relação a isso. O senhor defende, o senhor acha que é bom, que é ruim, que pode prejudicar aquelas pessoas que não têm acesso, né, pessoas mais pobres? Qual a sua visão em relação a isso? John, a princípio, eu não tenho nenhum tipo de restrição ao funcionamento do mercado. Só que agora a gente está falando do funcionamento do Estado. Por quê? A gente já convive com vacinas na rede privada. Quem não quiser vacinar seus filhos na rede pública, pode adquirir vacinas na rede privada. A gente tem diversos laboratórios, né, farmácias que o fazem. Eu posso ir lá, comprar a vacina e vacinar meus filhos. Não quero ir para o posto de saúde. Quero vacinar meu filho na rede privada. Ele vai lá, paga uma quantidade e vai um valor e vai vacinar seus filhos. Mas isso acontece de maneira complementar ao sistema. Nesse momento em que eu tenho altíssima demanda e eu não tenho oferta, eu não vou complementar o sistema, eu vou competir com ele. E aí não faz sentido. Tanto não faz sentido, eu não vou te dar um exemplo do Brasil, eu vou te dar um exemplo dos Estados Unidos, que não tem sistema público de saúde. O que é que fez lá os Estados Unidos? Comprou todos os estoques de vacina de todas as empresas que iam vender, não permitiu que ninguém comprasse e distribuiu pelo Estado. Por quê? Porque a vacinação é uma estratégia coletiva. E no momento em que eu não tenho vacina para todo mundo, e que eu tenho uma demanda muito alta, que todo mundo quer ser vacinado, eu tenho de começar a vacinar quem é mais frágil, não quem é mais rico. Aí eu vou estar só aumentando a desigualdade. Não faz sentido esse debate não teve nenhum país do mundo. A gente só vai fazer exatamente no país mais desiguais do mundo, que é o Brasil. Porque agora eu tenho que vacinar primeiro quem é mais frágil, não é quem é mais rico. Porque se eu permito vacinar quem é mais rico, ok, tudo bem, mas eu vou estar competindo com as doses de vacinas do Ministério. No futuro, eu não tenho dúvida, com certeza a gente vai estar vendendo vacina na rede privada. Eu acho isso ok,
qual é o problema de vender vacina na rede privada? É possível, a gente já vende hoje, não dá para competir. Nesse momento não dá para competir, porque a gente tem que vacinar quem é mais frágil, não quem é mais rico primeiro. Nós estamos num mês branco, não é? Um janeiro branco, que fala exatamente de saúde mental, que é uma coisa que ganhou uma proporção muito grande agora na pandemia. Como é que a Secretaria do Estado, como é que o senhor vê, qual é a sua preocupação em relação a isso? A gente tem uma grande campanha para esse janeiro branco, discutindo saúde mental, e é a discussão do século, na verdade, né? A saúde mental, a depressão, e todo o contexto que a gente viveu no ano de 2020, muito difícil e que afetou demais a sociedade. A gente nunca teve tão cheio nossos CAPs, o Hospital Nina Rodrigues, a procura por psicólogo, os terapeutas nunca tiveram tantos pacientes em razão de todo o conflito que nos trouxe 2020. A gente tem dois grandes medos nessa vida. A gente tem medo de morrer, até colocado na literatura, as grandes obras da literatura mundial sempre debatem esses dois medos. Um é o medo de morrer, todo mundo teve no ano passado. O outro é o medo da loucura, o medo de ficar louco, de perder a sanidade. E no ano de 2020, as duas coisas afetaram a gente ao mesmo tempo. As pessoas tiveram medo de morrer ao mesmo tempo que tiveram medo de enlouquecer, ao se verem presas em suas casas, muitas vezes consigo mesmo. Não consegue se olhar no espelho, não consegue refletir por muito tempo a sua imagem. A gente precisa trabalhar isso e falar mais disso. É uma doença, como qualquer outra doença. Então, estar ansioso, estar nervoso, ter depressão, é uma doença e tem que ser tratada como doença. A gente não pode, ao mesmo tempo, querer emoldurar isso, achar que é legal, que é do nosso tempo, não. É um problema do nosso tempo que tem que ser tratado como doença. E deve ser tratado por profissional. Tem que ter o cuidado com a saúde mental, e essa saúde mental, que passa por tantas coisas, da gente voltar a ter atividade física, de voltar a conviver com nossos familiares, tudo isso afeta. De ter algum tipo de ligação espiritual, as pessoas... Quem consegue ter algum tipo de ligação espiritual tende a sofrer menos, né? Uma série de coisas que levam a ter ou não ter sanidade mental. Isso é fundamental, a gente tem empatia, inclusive, com as pessoas que eventualmente estejam sofrendo. Por isso, a importância do Janeiro Branco. Falar de saúde mental é muito importante. Secretário, muita gente está chegando agora, assistindo o programa agora, ligou agora, né? Eu queria destacar o seguinte, mais uma vez, em relação à vacinação. O Estado já tem toda a estrutura logística montada, por exemplo, seringas, agulhas, e, por exemplo, iniciando-se essa vacinação na próxima semana, o Estado não teria nenhuma dificuldade, portanto, em relação a essa questão, né, de materiais para vacinação, é isso? Nenhuma dificuldade. A parte de logística está pronta, a gente vai ter o apoio da Secretaria de Segurança Pública, aviões, helicópteros, vai estar tudo à disposição da gente. A estrutura de segurança também, para a gente manter a segurança desses produtos, que é o que tem de mais valioso nesse momento, para que a gente não tenha furto. Como é que será feito esse transporte para o interior? Esse transporte, que sempre foi feito de caminhão, dessa vez vai ser feito por via aérea. Então, aí, com escolta da polícia também, em todo o trajeto. Então, a gente vai para 19 regionais de saúde, as 19 regionais de saúde vão fazer a distribuição, por sua vez, aos municípios. Então, material tem, né? Material tem, a gente vai distribuir junto com a vacina as agulhas e seringas que a gente comprou. Então, são mais de 4 milhões. Essa é uma obrigação do Ministério, é importante dizer isso. Mas a gente, já ressabiado com o que podia acontecer, fez uma grande aquisição no segundo semestre do ano passado, esperando, né, a gente manteve aí uma cota de reserva estratégica, porque se não desse certo a compra do Ministério, como infelizmente acabou não dando, a gente não ia ficar atrás, né, atrasado em relação a esse choque de seringas e agulhas. Bem, no meio de toda essa história, eu digo isso lá dentro do Bom Dia Difusora, a gente colocou na pauta, inclusive, uma pessoa que é ligada a um dos projetos que eu acho fantástico, que é a Farmácia Viva. Ela tem ido acompanhada e as perguntas sempre vêm. Como é que essas plantas podem ajudar nesse processo? Como é que o senhor observa, e o senhor que tem acompanhado muito de perto, as PICs, que hoje são parte do processo do próprio SUS,
como é que o senhor vê como coadjuvantes? Não como protagonistas, são coadjuvantes dentro desse processo. Eu sou até suspeito para falar, porque eu mesmo utilizo. Então, a acupuntura, a auriculoterapia, eu aplico em mim, né? Mas da Farmácia Viva, tem um cuidado especial por conta da professora Terezinha Rego. A professora Terezinha Rego tentou durante 50 anos, né, ter a Farmácia Viva como uma referência para o Estado. Tem um autor português chamado Boaventura de Souza Santos, ele diz que, ele falando da pós-modernidade, que na verdade o senso comum se reencontra com a ciência, né, que é o reencontro do senso comum com a ciência. Não no sentido de dizer assim, não é senso comum, não é. A gente vai pegar aquele conhecimento de anos, de nossas mães, de nossas avós, de nossos bisavós, do chá, disso ou daquilo, que baseado na ciência vai permitir cura, vai permitir cuidado. E a Terezinha já fazia isso há um tempão, e a gente não dava o devido significado para isso. E a Farmácia Viva hoje é uma realidade, é uma referência para o Brasil inteiro, que muito orgulha a gente. E eu tenho certeza que durante muito tempo ainda vai ter muita gente para pesquisar o que Terezinha fez, que foi algo simplesmente fantástico. Pegar todo esse saber, esse conhecimento das comunidades tradicionais, do nosso povo, e transformar isso em ciência. Porque não é só achismo, não é o chá de boldo que cura a dor de barriga. É mais do que isso. Ela transforma esse conhecimento daquele chá de boldo em outra coisa. Muito bem. Infelizmente, né, a gente tem que acabar o programa, secretário, mas depois de abordar quase tudo, né, tirar muitas dúvidas, e com fé em Deus, na próxima semana a gente começa, portanto, a nossa vacinação aqui no estado do Maranhão, e, portanto, eu te agradeço a participação, e outras vezes surgirão, né, outras oportunidades. A gente ir falando, como você falou, né, até o final do ano a vacinação continua, e a gente estará aqui sempre à disposição, secretário, para dar voz, né, como você falou, essa questão democrática que a gente sempre faz aqui na Difusora. Eu que agradeço esse espaço e agradeço a gente poder estar debatendo o Sistema Único de Saúde, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos. Te desejo a todos um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Tchau.